Bem-vindas, bem-vindos! Mais um projeto da nossa proposta Vocações Online, quando a vida é vocação, porque a vocação é vida. Entrevista número 56. E depois, você sabe, pode assistir a entrevista que fica como videocast no canal YouTube, pode acessar, ativar o sininho, pode também divulgar, compartilhar. Nosso objetivo não é ao vivo, é que as nossas lives com entrevista de conteúdo fiquem no canal YouTube e depois possam ser divulgadas nas catequeses, nas paróquias, nas famílias, enfim, nas casas. Como sempre, vamos iniciar nossa live com as diretrizes gerais, objetivo geral da igreja no Brasil, que é evangelizar. No Brasil, cada vez mais urbano, pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo, em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. E hoje, com muita alegria, vamos entrevistar o Dr. Paulo Alexandrino, de Londrina, grande amigo, grande companheiro dos Xaverianos em Londrina, pessoas que ajudam sempre os padres em Londrina, nos Xaverianos. Bem-vindo, Dr. Paulo Alexandrino. Obrigado, padre, pela acolhida. É um prazer aqui estar para falar um pouco com o senhor, que é uma pessoa já que a gente conhece há bastante tempo, do nosso convívio. Estou à sua disposição, padre. Prazer nosso, fazia tempo que queria marcar essa entrevista, porque, vocês sabem, internauta, que o Dr. Paulo é muito engajado, compromissos, então conseguimos, e hoje vamos escutar respostas. Primeira pergunta que te faço, Dr. Paulo, me conta o que é ser médico no Brasil, na tua grande experiência de anos de ética, de cuidado, o que é ser médico casado com filhos como vocação? Eu acho que sim, padre, a maneira de que vejo a escolha de uma vocação, primeiro a gente tem, e eu tentei fazer isso, né? Me colocar à disposição de Deus, para que dentro do plano de Deus, já que eu tentei ser padre, fui seminarista um bom tempo, mas não me encaixava, não seria ali a minha realização, procurando o meu lugar no mundo para me encaixar dentro do plano de Deus, mas que também me realizasse. E aí eu encontrei uma maneira também de me importar, de me dedicar bastante às pessoas que necessitam, e aí não tanto para curar a alma, mas para curar o corpo. Os padres curam a alma, dão remédio para a alma das pessoas, e eu procurei fazer uma coisa que entrasse no plano de Deus, mas que eu também conseguisse ajudar as pessoas, e nesse plano material me encaixei como médico, achei que daria uma contribuição para concretizar na minha vida uma missão que também ajudasse no plano de Deus. Primeiro pensei no meu encaixe dentro da sociedade. Primeiro de tudo, é uma coisa que você pensa em se realizar e também agradar a Deus, dar glória a Deus na sua profissão. E eu, como médico, eu quis sempre colocar, acima de tudo, a cura do paciente. E eu, nessa busca de tentar sempre fazer a cura do paciente em primeiro lugar, que eu sempre, quando vendo uma pessoa que, com a minha ajuda, conseguiu se curar e conseguiu se recuperar no seu plano material, que também envolve o espiritual, e saiu daquela fragilidade,
eu sempre me realizei e me realizo até hoje quando eu consigo ajudar as pessoas. Então, essa busca é constante, um aperfeiçoamento constante, e eu procurei essa vocação no sentido de servir, primeiro curar. É preciso, sim, um conforto para a família, ter um ganho material para a família, mas se você coloca, em primeiro lugar, servir e procurar se habilitar sendo um profissional bom na área daquilo que você faz, dando o seu melhor, o dinheiro vem por acréscimo, o dinheiro vem, é inerente à profissão, ele vai vir, mas nunca colocar o dinheiro em primeiro lugar, mas sim o ser humano, na tentativa sempre de ajudar as pessoas a melhorar a sua saúde e todos melhorarem como um resgate daquela situação frágil que estavam, para retornar ao seu ponto de equilíbrio. Porque quando uma pessoa está doente, está enferma, ou precisa de um tratamento clínico, ou de um tratamento cirúrgico, ela fica frágil, ela fica debilitada, ela tem dor, ela sofre. E o sofrimento me constrange. Eu tento ajudar as pessoas a sair desse sofrimento. E a gente, quando consegue isso, ajuda a pessoa a recuperar o seu equilíbrio outra vez, e retomando a sua saúde. Isso é uma realização, para mim, que não tem preço, entendeu? Muito bom, doutor Paulo. Sempre escuto sobre este mundo de hoje em que os médicos, bombeiros, policiais, até os padres ficam estressados. E você faz muitos anos que você continua perseverante. Qual é o teu segredo? Como é que você, durante tantos anos em Londrina, é uma coluna, ajuda não só o povo, também os xaverianos? Qual é o teu segredo? É a tua fé? Você se atualiza? Como é que você é tão perseverante, faz tanto tempo nesta vida de médico? Eu acho que a primeira coisa é, eu gosto do que eu faço. Eu gosto muito daquilo que eu faço. Eu sinto prazer em ajudar as pessoas. E eu me realizo quando eu consigo ajudar alguém, e eu costumo pensar, refletir e até dizer para alguém que precisa de um conselho, alguma coisa, é mais importante quando a gente dá uma ajuda para alguém, cura alguém de alguma coisa. A gente é um instrumento de Deus. E é mais importante isso para nós, para mim, do que para aquele que foi o ajudado. Eu me sinto assim. Aquilo é muito importante para o meu coração. Eu fico muito seguro, eu tenho muita alegria quando uma pessoa me diz: obrigado, doutor, que o senhor me ajudou, você me ajudou quando eu mais precisava. E isso é uma coisa, para mim, que não tem valor, é uma coisa imensurável. Eu me realizo mais do que a pessoa que recebeu. Para mim, foi mais importante do que para a pessoa, eu penso assim. Por exemplo, o senhor estava falando dos padres, né? Então, eu, em 99, mais ou menos, 99, 2000, eu comecei a ajudar os padres, eu vi que precisava, tinha os meninos que precisavam sempre de uma avaliação médica, de uma orientação de algum tratamento, e mesmo os padres, né? Aquilo que era dentro da minha área, eu ajudava, aquilo que não era, eu encaminhava, mas ficava supervisionando, né? Como trabalhei alguns anos em pronto-socorro nos hospitais grandes da cidade, Hospital Evangélico, Santa Casa e o HU, Hospital Universitário, então a gente pega um certo traquejo na parte clínica também, né? Eu sou cirurgião e sou urologista, mas a gente pega um pouco de traquejo de pronto-socorro porque trabalha muito tempo em pronto-socorro. Então, muitas vezes a pessoa, eu sou urologista hoje, mas para essas pessoas do seminário, para os meninos, a gente faz também a clínica quando a gente é solicitado, né? E eu, em todos esses anos, eu digo para o senhor com bastante tranquilidade, paz de espírito, que para mim
foi mais importante ter ajudado neste atendimento e prestando esse serviço por todos esses anos do que eu acho que para os padres, entendeu? Eu acho que para mim foi mais gratificante do que eu poderia imaginar. Foi muito bom, eu gosto de fazer isso, e eu faço com vontade. Mas eu digo para o senhor que no meu dia a dia, eu sempre tenho alguém junto comigo. No meu coração sempre está Jesus. Eu sempre acordo cantando para Jesus, eu acordo rezando alguma coisa para Jesus, eu passo no meu corredor, eu faço meu nome do Pai, eu converso com a Nossa Senhora, eu tenho uma imagem grande de Medjugorje, Nossa Senhora de Medjugorje no meu corredor, e Nosso Senhor Jesus Cristo crucificado. E quando eu vou para o trabalho, ele, eu acho que vai junto comigo. Então, me ajuda, porque tem coisas que às vezes acontecem que a gente não sabe explicar. E estando com a tranquilidade com ele do lado, para mim é uma segurança. Em momentos que eu poderia ter algum estresse, porque tem uma pessoa muito grave, né, ou dos padres, por exemplo, que aconteceu já alguma vez, que tinha muita... Uma época tinha um padre que estava muito grave no quarto, com edema agudo de pulmão, e estava tendo a época da H1N1, lembra da H1N1? Uma gripe que ninguém sabia como ia acontecer, mas estava matando pessoas, né? E nós tínhamos lá no seminário um velório de um padre na capela do seminário, e no quarto estava um padre com edema agudo, que era o Serra. E eu me lembro que eu telefonei para o cardiologista, que eles tinham um cardiologista, ele falou assim, com essa gripe, se ele vir para o pronto-socorro e ele pegar essa gripe, ele não sai daqui. Paulo, será que você não consegue tratar ele em casa? Então, foi um desafio, né? Então, vamos tentar tratar ele em casa. E acabamos tratando ele clinicamente em casa, e fomos pesando ele todo dia. No final do tratamento, ele saiu do edema agudo e perdeu aí uns 10 quilos de líquido a mais que ele tinha no corpo, e isso estava fazendo o edema agudo e descompensou a parte cardiovascular. Então, eu entreguei nas mãos de Deus. Eu falei, bom, o que eu puder fazer, eu vou fazer, né? Mas sem desespero, né? E Deus faz o resto, porque esses padres, eles trabalharam a vida inteira no Ministério para Jesus, né? Um padre desse tinha 50 anos de Brasil aí, né? E eu falei, ele não nos vai abandonar nessa hora, né? E deu certo, o padre saiu do edema agudo de pulmão, não precisou ir na urgência e não pegou a gripe. Então, teve alguns desafios em toda essa história, né? E eu fico muito feliz de poder ajudar, né? Humildemente, é claro, mas a gente fica satisfeito de poder ajudar, né? E eu me sinto muito bem quando eu faço isso para os outros. Inclusive, não é só você, porque teu irmão também, Alexandrino, tua esposa, Dona Leda, todos vocês gostam dos xaverianos, isso é muito bom, vocês são amicíssimos dos xaverianos. Escuta, esta ligação com os xaverianos, esta amizade com os xaverianos, é porque você foi seminarista, é porque você mora em Londrina? Como você explicaria que você é tão ligado a Padre Camilo, aos xaverianos, enfim, como é que você explica esta amizade com os xaverianos? É interessante isso. Eu penso assim, eu fui seminarista e aprendi muito no seminário, coisas que não se aprende normalmente na escola comum. Quando saí, me preparei para fazer medicina, fiz medicina, e aí, depois de algum tempo fazendo, eu comecei a visitar o seminário e vi que eles estavam precisando, e comecei a ajudá-los. Mas eu acho, padre, penso que o carisma missionário dos xaverianos, mesmo eu não sendo missionário xaveriano, isso me contaminou, entende?
Isso me sensibilizou, porque o carisma missionário xaveriano é uma coisa muito autêntica, muito bonita, muito cristã, é muito do próprio Jesus, fazer do mundo uma só família. E eu acho que, no fundo nós somos mesmo uma só família. Nós todos estamos no mesmo barco. E os xaverianos, eu tenho uma empatia de muito tempo, conheço os padres, e é uma amizade verdadeira, né? Eu não tenho interesse nenhum, os padres também não têm interesse nenhum, é a amizade verdadeira. E essa amizade, eu acho que é muito importante, né? Então, eu sempre penso, quando escuto algumas passagens do Evangelho, ou quando leio, né? Eu gosto muito de refletir sobre os aspectos humanos de Jesus Cristo. Porque simplesmente alguém pode perguntar, mas por que esse domingo foi o domingo da Santíssima Trindade? É uma questão de fé saber que Jesus é o Pai e Jesus é o Espírito Santo também. Mas por que Jesus teve que se tornar homem? Bom, para mim tem uma resposta curta e grossa. Porque simplesmente Deus não morre. Deus não morre, Deus é. Então ele teve que se transformar, uma parte de Deus, no meu entendimento é assim, se tornar Deus humanizado, se tornar uma parte dele homem, porque como homem ele poderia resgatar todo mundo com o sofrimento e morte na cruz. Então ele, homem, Jesus, poderia morrer. Mas Deus não. Então a parte dele, homem, morreu. Então é interessante saber as coisas da parte homem de Jesus. E uma das coisas mais bonitas que eu lembro do Evangelho, fora os sinais, fora os milagres que ele fez, tudo, que isso não vamos discutir, que é uma coisa que é por isso que sou católico, é por isso que ele não só porque ele morreu, mas porque ele ressuscitou. Mas é uma das coisas mais bonitas que eu acho, e que poucos padres exploram isso nas missas, nas homilias de Jesus, é o lado da amizade de Jesus. Jesus era um amigo e tanto de algumas pessoas. Vou citar Lázaro, por exemplo. Quando Jesus sabe da morte de Lázaro, ele chora. Esse sentimento de chorar é do homem. É Jesus, homem, que está chorando. Quando chora, Jesus chorou. Ninguém chora por qualquer coisa. Jesus chorou e subliminarmente está aí implícito que Jesus era um grande, um profundo, um imenso, um maior amigo de Lázaro. E a hora que ele sabe que Lázaro morreu, ele chora. Quando ele chora, ninguém chora por uma pessoa qualquer. Chorou porque era um amigo importante. Porque Lázaro tinha uma casa no caminho de Betânia e Jesus chegava lá cansado, sujo e com fome, e ele encontrava pouso, comida, ele encontrava um banho e certamente ficava conversando com o Lázaro e com a família, cultivando a amizade de Lázaro. Então, humildemente, copiando Jesus, eu não posso esquecer dos xaverianos, nunca vou esquecer dos xaverianos. Os xaverianos, eles foram meus mestres, mas depois eu fiquei velho também, eles ficaram, além de mestres, os meus amigos, e um amigo não abandona o outro amigo. Um amigo cultiva a amizade verdadeira e faz ela crescer, frutifica. Então, eu tinha poucos amigos xaverianos. Em Londrina passam muitos padres, muitos vão lá no seminário e precisam de alguma ajuda, muitos vêm ao consultório. Eu acabei consultando médicos e bispos e arcebispos da diocese, ficaram meus pacientes. E a gente nunca se omitiu em cuidar, independente se tem dinheiro para pagar, se vem por convênio, não interessa. Os padres, e digo também para o senhor, os irmãos da Toca de Assis, não tem custo.
Então, Jesus não abandonou Lázaro. Ele só escutou que morreu, chorou, e a irmã de Lázaro fala, mas se você estivesse lá, meu irmão não teria morrido. Jesus sabia tudo que ele ia fazer. Ele era tão amigo de Jesus que ele vai lá na casa do Lázaro e pergunta onde é, vai lá na porta da gruta onde ele estava enterrado, o sepulcro, faz o Lázaro sair todo enfaixado, estava fedendo já, ele ressuscita Lázaro. Lázaro era um grande amigo de Jesus. Ele teve outros amigos, né? Mas Lázaro, para mim, era um grande amigo de Jesus. Jesus chora poucas vezes durante as passagens do Evangelho, mas uma foi pelo amigo. E ele não abandonou o amigo, ele foi lá e ressuscitou o amigo. Entendeu? Eu acho isso uma coisa linda, né? Então, Jesus não fala só sobre amizade, mas ele dá exemplo de como é ser amigo. Então, se a gente imitar Jesus, a gente continua cuidando dos padres de quem aparecer, né? Você falou que é médico, você falou dos xaverianos, você falou que eu já vi no teu consultório também Dom Orlando Brandes, os bispos, seminaristas, ótimo, você falou disso. Só que pela primeira vez eu posso ter a honra de entrevistar um médico. Nossas entrevistas, sempre entrevisto padres, freiras, irmãs, irmãos. Primeira vez que tenho esta honra, então te pediria como conclusão, porque eu sei que está escrito para uma vida saudável, aquele ponto de equilíbrio, não beber, não fumar. Dá algum conselho de vida saudável, dá aos nossos internautas algumas dicas para o ponto de equilíbrio de nossa vida. Eu me lembro de uma tua excelentíssima palestra em Londrina com a terceira idade, quarta idade, onde você explicou para nós, padres, como envelhecer bem. Dá algumas dicas, além das óbvias, não beber, não fumar, algumas dicas positivas para as pessoas que te assistem, que escutam esta live, para uma vida equilibrada. Bom, eu penso que se pensarmos só do lado da medicina, né, pensando para ter um corpo saudável, tem algumas coisas que há que se levar em consideração, sim. Então, as coisas não são a ferro e fogo, mas a gente tem que aprender algumas coisas e assimilar e colocar em prática na vida da gente. Existem hoje muitas dietas, por exemplo, no mundo. Existem muitas dietas. Mas o que é que a gente sabe de verdade de todas as dietas? Tem gente que faz dieta para emagrecer, tem gente que faz 1001 dietas, né? Mas, assim, a verdade é que nós devemos comer proteínas de alta qualidade. E dentro da bússola da alimentação, né, a proteína de melhor qualidade, né, são os peixes e frutos do mar. Depois vem as aves, e depois, abaixo das aves, em termos de carne, se pensar raramente comer carne vermelha. Mas, assim, ninguém consegue fazer isso nos dias de hoje. Eu diria, então, para ser moderado, comer menos carne vermelha, mais peixes e frutos do mar, pelo menos 2 vezes por semana peixe, e aves 1 ou 2 vezes por semana. Lendo todos os tipos de dieta, nunca podemos deixar de lado o ovo. O ovo é um alimento mais importante para o ser humano adulto. Se a gente coloca todas as idades, seria o leite materno. Mas quando falamos em adultos, aí é o ovo. O ovo é o alimento mais importante e mais completo para o ser humano. Então, um ovo todo dia vai lhe dar muitas proteínas. Aliás, a proteína mais importante do sangue, que é a albumina, está na maior concentração, é no ovo, a albumina. Tem muito ferro, tem muito provitamina D, que tem que ter no organismo, que a provitamina está no ovo, basicamente, está nos peixes e está no leite. Então, para você fazer,
basta ir ao sol depois, 20 minutos de sol por dia, 15 minutos de sol por dia. Então, é importante esse tipo de alimentos, né? O ovo. Tem que comer bastante frutas e verduras, à vontade, e não pode se esquecer de tomar muito líquido. Aliás, quando eu falei de frutas e verduras, eu falei frutas. O mais importante é a fruta, não é o suco. Quem toma muito suco faz gordura no fígado. Quem come mais fruta não tem esse problema. Então, as porções de fruta, frutas pequenas, 2 a 3 frutas por dia, ou 3 porções de frutas por dia. A porção é aquilo que cabe na palma da mão, quando ela está fazendo uma covinha. É importante se hidratar bem, tomar bastante líquido. Quem toma bastante líquido envelhece menos e tem menos ruga. Também isso. E todas as nossas reações enzimáticas, todas as nossas reações do corpo precisam de água. É muito importante tomar bastante água. Eu diria para o senhor também que alguns tipos de cereais são importantes, sem exagerar, mas todo dia comer um punhadinho pequeno de castanha, quem pode, 2 a 3 castanhas do Pará, aqui no Brasil é muito gostosa, um punhadinho de castanha faz bem. E, acima de tudo, não exagerar no sal e enriquecer toda a dieta de verduras, saladas com bastante azeite extra virgem. Porque o azeite e as castanhas, o azeite tem muito ômega 3, os peixes têm muito ômega 3 e as castanhas têm ômega 6 e ômega 7. É muito importante para o organismo. Quando a gente fala de leite, também comer os queijos, leite e derivados. É muito saudável comer todo dia um pouquinho de iogurte. O iogurte é uma coisa muito saudável, até para renovar os germes do intestino, né? É muito saudável. Eu diria que essas pessoas, as pessoas não podem comer o dia inteiro. Tem gente que mastiga o dia inteiro, isso está errado. Existem trabalhos científicos que mostram, se você der a mesma quantidade de ração para um grupo de rato, mas só dá a ração em determinados horários, e o último horário será às 7 horas da noite, e depois só vai comer às 7 horas da manhã. E o outro grupo de rato, da mesma espécie, você dá a mesma quantidade de comida, mesmo número de calorias, você deixa comer a hora que ele quiser. Aquele que come a hora que quiser, mesmo comendo a mesma quantidade, ele vai engordar e o outro grupo não vai engordar. Porque as pessoas não sabem, mas o nosso pâncreas, ele tem um ritmo circadiano. Ele, à noite, dorme igual a gente, entendeu? Ele dorme de noite. Então, essas pessoas que depois da janta, às 7 horas, 8 horas, que jantou, e fica comendo de noite, comendo, não para de comer, está errado. O corpo precisa de um período de jejum. Aí que entra os ensinamentos da igreja. Ela manda, de vez em quando, você fazer um jejum, em determinadas ocasiões. O jejum, as pessoas que podem fazer, ele é saudável, tanto que das 7 da noite até as 7 da manhã, você não deve comer. Nesse período, o seu pâncreas não secreta insulina. O seu açúcar fica todo no sangue, não é distribuído nos tecidos, ou é muito pouco distribuído nos tecidos, e os diabéticos geralmente descompensam à noite, aqueles que ainda têm insulina, porque de noite, esses que são tipo 2, diabetes tipo 2, que ainda secretam insulina, à noite ele não vai secretar nada, porque o pâncreas de noite dorme. Nós temos o pâncreas num ritmo circadiano. E aí, como entramos no outro assunto, que falei do sono, dorme, as pessoas têm que ter um número de horas de sono adequado. Um adulto não deve dormir menos de 7 horas. E a pessoa mais velha, ela deve de dormir, se puder, sempre um pouquinho após o almoço, como fazem os europeus, principalmente os italianos, que eu sei que os italianos fazem. Esse soninho pequeno depois do almoço é muito saudável. Eu já tive o prazer de consultar gente de 103 anos no consultório, homem. Esses dias atendi uma vovozinha de 102 anos.
Então, essas pessoas tiveram vida simples, não tiveram vícios, importantes vícios. Por exemplo, se fumar é um vício terrível. Eu digo sempre que toda pessoa que fuma vai parar de fumar, mais cedo ou mais tarde. E ela vai parar, a maioria delas, de uma maneira, querendo ou não, forçada. Porque o cigarro faz muito mal. Se a gente visse um pulmão, e a gente já viu, eu já vi várias vezes, o pulmão tem uma cor de um rosa clarinho, muito bonito. Lindo pulmão. E se a pessoa fuma, ele fica com áreas pretas, como cor de petróleo. O fumo faz encher de áreas de fuligem os pulmões. Os pulmões são lindos analisados à microscopia. A parte mais interna, onde o ar passa nos brônquios, nos pulmões, desde o nariz até lá embaixo, no último brônquio, lá é bronquíolo, lá embaixo, onde o ar passa, ele tem na superfície das células cílios, que quem já viu um campo de trigo, e eu tive o prazer de ver muito, porque a minha família veio da agricultura, eu sou da agricultura, a família plantava trigo, soja. O campo de trigo, quando bate uma onda de vento, é uma das coisas mais lindas que eu já vi até hoje. Aquela onda corre. E o pulmão tem cílios na superfície das células que traz a sujeira de lá de baixo até aqui em cima para a gente raspar a garganta, tossir e jogar fora. Esses cílios estão na camada superficial da membrana das células. Então, esse batimento é de baixo para cima. Agora, quem fuma, é como se você pegasse um campo de trigo seco e ateasse fogo. Em algumas áreas, vai acabar com todo o trigo. Algumas áreas vai ficar um pouquinho. Ou seja, acaba com todo esse tipo de especificidade que tem a célula respiratória, que é o cílio. E quem fuma não tem. Antes, o epitélio ficava com cílio, a gente chama ele pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, pulmão normal. E o cara que não tem isso mais, ele perde os cílios e a célula fica pavimentosa, como se fosse uma célula muscular, e não tem mais cílio, não tem mais nada. Por isso que todo fumante tosse demais, principalmente quando fica numa determinada posição, como dormir. Dorme, fica bastante naquela posição, a secreção não sai, de manhã tosse que nem um tuberculoso. Então, fumar não é ruim, é péssimo. É um hábito muito ruim. Eu diria que dos vícios todos que o ser humano pode ter, relacionado a consumo de alguma coisa, o álcool, que está presente nos vinhos e nas cervejas, se for consumido em quantidades pequenas ou moderadas, isso não vai lhe fazer mal. Ele tem até substâncias protetoras, a cerveja também tem, mas o vinho, sobretudo, tem mais que a cerveja. Quem não pode tomar vinho, toma um pouco de suco, também tem substância protetora. Mas eu diria assim, em quantidade pequena, mesmo que seja diariamente ou algumas vezes por semana, o vinho ou uma cervejinha não é isso que vai te matar. Quem toma demais, bebe demais, esse sim vai ter problema. Mas aquele que toma uma quantidade pequena, à hora da refeição e depois de comer, em família, é uma maneira gostosa e saudável, até de alegria da refeição aparecer num brinde. Então, tem que ter a consciência que isso não pode exagerar, porque senão vai dar problema, vai dar cirrose, vai dar pancreatite. Tudo no ser humano, padre, está relacionado ao equilíbrio. Se a gente tiver o equilíbrio, a gente vai bem. Se a gente não tiver o equilíbrio, vamos padecer. Certo? Assim, da alimentação é mais ou menos isso. Os queijos são muito bem-vindos, estava falando dos queijos. Os padres gostam muito de queijo. Eu levo queijo para os padres no seminário, de vez em quando, e levo até um vinho para eles tomarem juntos na hora do almoço do domingo. O queijo é muito bem-vindo. O branco é mais saudável do que o amarelo, mas o amarelo, se não for em grande quantidade, não tem problema também, que seria os tipos parmesão, né? Então, desde que não exagere, é bem-vindo, é gostoso, né?
A gente tem que ser um pouco, não sendo drástico, não sendo radical, nós temos que ser um pouco inimigos do açúcar. As pessoas, no geral, comem muito açúcar e também comem muitas substâncias que vão se transformar no açúcar. Os carboidratos, principalmente de cadeia simples, são os mais nocivos à saúde, e eles todos vão se transformar em açúcar. Então, se come muito carboidrato, ou o próprio açúcar, nós vamos ter sempre uma glicemia alta e vamos ter tendência a engordar. A caloria, no geral, engorda, mas o carboidrato, ou seja, os açúcares, engordam mais e fazem mais mal. Aliás, o açúcar, na minha opinião, ele talvez seja mais vilão do que o próprio colesterol. Açúcar nos dá energia? Dá, mas se a gente come demais, ele causa irritação na parede dos vasos, e é onde faz processo inflamatório, aí é que o colesterol penetra e faz a placa de gordura. Né? Então, tem que ter um equilíbrio aí nas coisas, uma dieta equilibrada, um bom sono, tem que ter a alegria, a gente tem que aprender a sorrir, que mesmo durante as tempestades, quando tem doentes em casas, nas casas da gente, a gente não pode perder o equilíbrio. Não pode deixar de acreditar em Deus. Ele sempre vai nos prover e vai nos ajudar, além dessas orientações com relação à alimentação, esse estilo de vida. Acho que tem também algumas outras coisas que são importantes para ser observadas, para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Uma coisa que nós podemos fazer é exercício físico regular. O exercício físico regular é quando a gente faz mais que 3 vezes por semana. E o exercício físico é interessante que se faça um exercício aeróbico. Como a gente saber quando é aeróbico? Se a gente está caminhando e tiver alguém do lado, é quando a gente consegue conversar de uma maneira normal com a pessoa que está do lado e sem perder o fôlego, falando normalmente. Esse é na prática, para saber quando você está fazendo exercício aeróbico, quando caminha. E como eu falei que é interessante fazer um exercício, sempre que possível, esse exercício, aquele que for mais adequado para cada pessoa. Mas, por exemplo, se há uma caminhada deve ser uma caminhada prazerosa. É interessante, na medida do possível, sempre caminhar com alguma pessoa. Pode ser o esposo, a esposa, pode ser um filho, uma filha, ou pode ser um amigo. É importante isso, porque quando a gente tem alguém conversando, a caminhada ou esse exercício, ele é mais proveitoso, ele é mais saudável. E estudos mostram que sempre quando a gente faz um exercício mais relaxado, mais à vontade, ele é mais eficaz para a nossa saúde. Dentro dessa linha de exercício, principalmente para aquelas pessoas, como comentou o padre, que já estão na terceira idade, então, pessoas que estão, vamos dizer, acima de 50 anos, essas não podem deixar de fazer exercício físico regular. E nós podemos envelhecer, mas nós temos que continuar a cuidar do nosso corpo. E só cuida bem do corpo quem se gosta. A gente tem que primeiro se gostar para cuidar bem do corpo. E por isso é importante que a gente preserve a nossa saúde. Uma maneira importante para preservar a musculatura e preservar o nosso sistema osteomuscular, é fazer alongamentos. Nós temos que envelhecer cuidando da boa forma muscular e fazendo alongamentos tanto para os membros inferiores quanto para os membros superiores. Esses alongamentos, eles têm que ser feitos, via de regra, sempre que possível, pelo menos os mais importantes, antes de fazer exercício e após fazer exercício. Ou quando não fez exercício, uma vez por dia, na hora que for mais cômodo. Aprender a fazer uma série de alongamentos para os membros é muito importante. Levando-se em conta que
mais ou menos em torno de 90% das causas das lombalgias, ou seja, dores nas costas, a causa é o encurtamento da musculatura dos membros inferiores, que se a pessoa faz alongamento regularmente, ela previne essas dores lombares. Uma outra coisa que é bom saber é que as artroses nos joelhos e as artroses de quadris, que são as grandes articulações do nosso corpo, a gente previne também fazendo alongamentos dos membros inferiores e dessa região da musculatura pélvico-trocantérica e isquiotrocantérica, ou seja, se a gente tiver curto, a musculatura da perna influencia e fica mais curta a musculatura da coxa da região da pelve e essa da região encurta também e dá dor na musculatura da região lombo-sacra. Então, é importante fazer exercício e fazer alongamentos. A gente vai prevenir doenças, previne dores musculares, previne dores lombares e previne, inclusive, artrose nas grandes articulações. É até fácil de entender. Quando a gente faz alongamento, a gente distancia os ossos, as pontas dos ossos, numa articulação. E se a gente não faz, eles ficam muito próximos. Um fica mais em cima do outro, roçando um osso no outro, e isso também leva à artrose. Quando a gente aumenta o espaço da articulação, a gente previne as artroses. Isso a gente faz com alongamento. É muito importante também a gente, na vida, assim, ter na medida do possível, um equilíbrio, uma paz, uma tranquilidade e uma estrutura que a gente consegue, isso é uma coisa que vai se condicionando, vai fazendo no dia a dia, para a gente não ter estresse. O estresse que eu falo é o estresse do dia a dia. É claro que quando tem um acontecimento inesperado na família ou com um amigo, você fica estressado, porque aconteceu uma coisa muito grave. Mas no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua convivência familiar, deve-se prevenir esse estresse. A gente não deve ter esse estresse. A gente deve se ocupar dos problemas, mas não se preocupar, principalmente exageradamente, com os problemas. Então, essa questão é muito importante, porque o estresse, ele tira a nossa paz, ele tira a nossa tranquilidade e ele tira a nossa saúde. O estresse quer dizer liberação de corticoides, de cortisol, hormônios que são ruins para o nosso corpo. Aumenta a nossa pressão, descompensa a nossa imunidade, faz o nosso coração acelerar, faz diminuir o calibre das nossas coronárias, sobe a pressão. É uma tragédia o estresse. Machuca o seu estômago, faz gastrite, faz úlcera. Então, na medida do possível, a gente tem que levar uma vida mais equilibrada para diminuir o estresse. O exercício, por exemplo, que eu já estava falando antes, também diminui o estresse. Ele libera endorfina, libera substâncias boas no nosso sistema nervoso e deixa a gente mais calmo, mais relaxado, mais seguro, mais confiante. E uma coisa que eu não vou deixar de falar, tenho que falar, porque além de médico eu sou cristão, eu digo para vocês com a minha pequena experiência de vida. A nossa paz, a nossa segurança, o nosso bem-estar também depende do quanto temos de espiritualidade. Então, quem é cristão e gosta de rezar, rezar faz bem, pensar em Deus faz bem, uma boa leitura faz bem. Isso deixa a gente mais sereno, mais tranquilo. A oração, tem um ditado que diz que move montanhas, e é verdade, a oração transcende o nosso corpo, o nosso espírito, e faz bem a nós e às outras pessoas que estão próximas de nós. É provado cientificamente que quando você reza para alguém que está na UTI, ou alguém reza para alguém que está na UTI, essa pessoa evolui melhor do que aquela que ninguém reza para ela. Isso tem trabalho mostrando isso. Então, diminuir o estresse, porque o mundo parece que está estressado e deprimido. E a gente precisa ter um pouco mais de paz, um pouco mais de serenidade, mais de confiança, mais de segurança. Isso deixa a gente mais à vontade,
com a qualidade de vida da gente melhor. Dentro dessa sequência lógica, todas as vezes que a gente pode fazer alguma coisa de lazer, se for, pode ser com a família, ou com amigos, ou com o filho, com a filha, este momento de lazer é importante para a nossa vida. Ele aumenta a nossa qualidade de vida e ele melhora a nossa resposta imunológica. Nós até ficamos mais protegidos de ter infecções. Por último, eu gostaria de lembrar que tudo isso que falei é muito importante para manter a nossa saúde, a nossa saúde. Porém, é interessante que toda pessoa faça a visita médica pelo menos uma vez por ano para ver como estão os seus exames, fazer exames preventivos. Mesmo que não sinta nenhuma coisa errada, tem que fazer exames preventivos. Uma vez por ano, deverá comparecer a um médico e fazer exames preventivos de saúde, saúde dos olhos, saúde do coração, saúde, no caso da mulher, ginecológica, no caso do homem, saúde urológica. Nós temos que fazer esses exames pelo menos uma vez por ano. E, por último, quero deixar uma mensagem que, para a gente também envelhecer com saúde, é importante que a gente tenha uma boa estrutura familiar. A família é a base de tudo. Na família, a gente tem a paz, a tranquilidade, a serenidade, adquire mais confiança, segurança, a gente tendo amor aos familiares. Esta família serve como um apoio, como referência para a nossa vida ser mais feliz. Então, Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar, e em terceiro lugar, eu coloco a figura dos amigos. Amigos de verdade, amigos verdadeiros, como se diz, se conta nos dedos das mãos. Então, os amigos são muito importantes para a gente ter uma saúde boa, porque a saúde boa ela está relacionada também à nossa mente, à nossa sociedade, e quanto mais sociáveis nós somos, mais normais nós somos. Então, quem tem bons amigos deve preservar esta amizade. E aí, humildemente, posso dizer que nós, assim, estaremos copiando o próprio Jesus, que ele tinha alguns amigos que ele não abria mão. Ele tinha amigos, que ele se tornou amigo de algumas pessoas que se fala nos evangelhos, e das quais ele não abria mão. Lázaro, Zaqueu, os próprios apóstolos eram amigos dele, e ele realmente dava a vida por seus amigos. Quando a gente tem amigos de verdade, esses amigos, eles são importantes para o nosso bem-estar, saúde material e espiritual, por que não dizer. Então, era essa a mensagem que gostaria de dizer àqueles que nos ouvem e ao padre Gabriel, nessa ocasião de falar um pouco das coisas do médico, como é ser médico, e também das coisas que são boas para fazer, para ter uma saúde boa, e assim a gente viver um pouco mais feliz, com mais paz no coração. Eu tenho os meus pais já morreram, eu cuidei deles até morrer, mas eu tenho hoje um sogro com Alzheimer na última fase, e tenho uma avó, a mãe da minha esposa, sogra, que trata de um câncer de intestino. E tem colostomia definitiva e tal. Então, a gente não pode perder a paz por isso. A gente deve fazer disso uma ponte. A gente deve fazer isso, que isso se transforme numa missão. Se Jesus nos deu esta missão, é porque nós temos capacidade de levá-la adiante. E a gente tem que ter fé em Jesus, que ele vai sempre nos ajudar e vai dar força para a gente. E a gente vai conseguir levar essa missão com serenidade, com paz. Mas a gente não pode abandonar Jesus. Nós não podemos ficar sem ele. E também conversar com o nosso anjo da guarda. Sempre pedir a proteção de São Miguel Arcanjo e do nosso anjo da guarda. Mas Jesus, em primeiro lugar,
mas depois a sua mãe. A sua mãe, para mim, ela tem uma importância, depois de Deus, depois de Jesus, da Trindade Santa, é Maria. Então, ela ficando com a gente, ela nos livra dos perigos. E eu tenho na minha vida, sou testemunha, não vou entrar em detalhes, mas teve coisa que aconteceu durante um sonho à noite, e no outro dia, essa coisa toda aconteceu durante o dia também. Eu recebi uma graça. Então, na família nós recebemos. E eu tive o sonho à noite, e no outro dia aconteceu tudo. Então, se a gente está junto de Nossa Senhora, junto de Jesus, e pede a proteção do anjo da guarda, nós não temos o que temer, padre. É isso que eu penso. Muitíssimo obrigado, tuas respostas esclarecedoras. Eu vou divulgar este vídeo. Fazia tempo que queria conversar contigo, deu certo hoje, muito bom, sobre vida, sobre tua fé. Você é um exemplo de vocação de médico e depois, como você falou, amicíssimo dos xaverianos. Sempre nós terminamos a nossa entrevista com a Ave Maria, vamos rezar também, lembrando todos os médicos do Brasil, da Itália e do mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Grande abraço, doutor Paulo. Foi muito bom. Um abraço. Um grande abraço. Jesus Cristo, grande abraço. Obrigado. Vida, esperança do povo. Jesus Cristo, rosto do Pai amoroso. Jesus Cristo.